Bem-vindo, amigos! Eu sou o Diogo e esse é o canal Mundo da Velocidade. Chegamos ao nosso último vídeo da série especial de Dia dos Pais no canal. Hoje falaremos sobre os pilotos Klaus Ludwig e Luca Ludwig. Klaus Ludwig, o pai que virou lenda. Klaus Ludwig nasceu em 5 de outubro de 1949, em Bonn, na Alemanha Ocidental. Diferentemente de algumas grandes estrelas do automobilismo europeu, Klaus não construiu sua carreira inicialmente na Fórmula 1. Seu caminho seria outro, e acabaria levando-o a se tornar uma das grandes referências do automobilismo de turismo e endurance na Alemanha. Ainda jovem, Ludwig começou a competir e rapidamente demonstrou que tinha uma característica que o acompanharia durante toda a carreira: velocidade combinada com uma enorme capacidade de adaptação. E essa capacidade seria fundamental para o que viria a seguir: o nascimento de um grande piloto. Durante os anos 1970, Klaus Ludwig começou a ganhar espaço no automobilismo alemão. Mas foi principalmente nas corridas de turismo e nas provas de longa duração que seu talento começou a chamar a atenção. Ludwig não precisava estar em um monoposto para demonstrar que era um piloto excepcional. Ele conseguia extrair velocidade de carros muito diferentes, principalmente, lidar com corridas nas quais estratégia, resistência e regularidade eram tão importantes quanto uma volta rápida. E foi nesse ambiente que ele começou a construir seu nome. No final da década de 1970, porém, surgiria o primeiro grande capítulo internacional de sua carreira. Le Mans muda tudo. Em 1979, Klaus Ludwig recebeu uma oportunidade que mudaria sua trajetória. Ao lado de Don e Bill Whittington, ele venceu as 24 horas de Le Mans, guiando um Porsche 935. A vitória foi gigantesca. Ludwig ainda era relativamente jovem, mas acabava de colocar seu nome entre os vencedores de uma das provas mais importantes do automobilismo mundial. E o mais impressionante é que aquela não seria uma vitória isolada. Anos depois, Ludwig voltaria a conquistar Le Mans. Em 1984, novamente com a Porsche, venceu a prova ao lado de Henri Pescarolo e Klaus Niedzwiez. E em 1985, repetiria o feito, dessa vez dividindo o Porsche 956 com Paolo Barilla e John Winter. 3 vitórias em Le Mans. Para qualquer piloto, isso já seria uma carreira extraordinária. Mas, para Klaus Ludwig, ainda havia muito mais pela frente. O rei das pistas alemãs. Durante os anos 1980, Ludwig tornou-se uma presença constante nas principais competições de turismo e endurance. E foi justamente nesse período que surgiu uma característica que definiria sua reputação. Klaus Ludwig era um piloto extremamente difícil de derrotar quando tinha um carro competitivo nas mãos. Ele passou pela Porsche e competiu em diferentes campeonatos, acumulando vitórias e títulos. Mas havia uma competição que acabaria se tornando especialmente importante em sua história: o Deutsche Tourenwagen Meisterschaft, o DTM. O campeonato alemão de turismo estava crescendo e se transformaria em uma das categorias mais importantes do automobilismo europeu. E Ludwig seria um de seus grandes protagonistas. A chegada à Mercedes. No início dos anos 1990, Klaus Ludwig passou a correr pela Mercedes-Benz no DTM. E foi aí que sua carreira ganhou uma nova dimensão. Ludwig tornou-se um dos principais pilotos da Mercedes durante uma das épocas mais competitivas do campeonato. Em 1992, conquistou o título do DTM. E não parou por aí. Em 1994, voltou a ser campeão. 2 anos depois, em 1996, conquistaria seu terceiro título. 3 campeonatos em uma categoria que reunia alguns dos melhores pilotos de turismo da Europa. Isso ajudou a consolidar Klaus Ludwig como uma verdadeira referência do automobilismo alemão. O legado antes de Luca. Quando chegamos ao final dos anos 1990, Klaus Ludwig já havia construído uma carreira que poucos pilotos poderiam igualar. Ele tinha vencido Le Mans 3 vezes. O DTM 3 vezes. E havia competido e vencido em diferentes tipos de carros, equipes e campeonatos. Mas talvez o mais importante para nossa história seja que, enquanto Klaus construía tudo isso, seu filho Luca crescia observando de perto aquele universo.
Luca não precisava descobrir o automobilismo sozinho. Ele tinha dentro de casa um dos maiores pilotos alemães de sua geração. E isso seria, ao mesmo tempo, uma vantagem e um enorme desafio. Porque quando Luca Ludwig finalmente decidisse seguir o mesmo caminho do pai, ele não estaria apenas entrando em um carro de corrida. Ele estaria entrando em um mundo onde o sobrenome Ludwig já significava alguma coisa. E agora começava a história da segunda geração. Luca Ludwig, o filho de uma lenda. Quando Luca Ludwig nasceu, em 4 de novembro de 1988, seu pai já era uma estrela do automobilismo alemão. Klaus Ludwig já havia vencido Le Mans 3 vezes e construído uma carreira de enorme sucesso nas pistas de turismo e endurance. Mas existe um detalhe curioso nessa história. Luca não começou sua carreira tão cedo quanto poderíamos imaginar. Apesar de ter crescido cercado pelo automobilismo, ele não passou toda a infância disputando campeonatos de kart ou seguindo o caminho tradicional dos jovens pilotos. Na verdade, Luca terminou os estudos antes de decidir que queria realmente ser piloto. Aos 19 anos, em 2008, finalmente disputou sua primeira corrida de carros, justamente em um dos lugares mais importantes da vida de seu pai. O Nürburgring Nordschleife. E talvez não pudesse existir lugar mais simbólico para começar. Luca praticamente havia crescido naquele circuito. Como ele próprio contou anos depois, seu pai competia tantas vezes no Nürburgring que, em determinado período, parecia haver uma corrida ali praticamente toda semana. Então, quando Luca finalmente entrou em um carro de competição, não estava entrando em um ambiente completamente desconhecido. Ele estava entrando em um mundo que conhecia desde criança. A estreia que surpreendeu todo mundo. Em 2009, Luca deu um passo muito maior. Ele entrou no ADAC GT Masters, uma das principais categorias de GT da Alemanha, pilotando uma Chevrolet Corvette C6E06.R da Calavai Competition, dividindo o carro com Marc Enerisi. E o que aconteceu foi impressionante. Logo em sua primeira temporada, Luca venceu 3 corridas e acumulou diversos pódios. No final do campeonato, terminou como vice-campeão. Um estreante havia acabado de chegar ao campeonato e já estava brigando pelo título. Aquilo era importante por 2 motivos. Primeiro, porque mostrava que Luca tinha velocidade. Segundo, porque começava a responder uma pergunta que inevitavelmente o acompanharia durante sua carreira. Ele era apenas o filho de Klaus Ludwig ou realmente tinha talento próprio? Os resultados começavam a fornecer uma resposta. O primeiro título. Em 2010, Luca continuou competitivo. Passou a correr pela Abtesportline, ao lado de pilotos como Christopher Mies e Jens Klingmann, utilizando o Audi R8 litros MS. E naquele mesmo ano conquistou o título da primeira edição do Campeonato Alemão de GT. Era mais um passo importante. Mas o grande momento de sua carreira ainda estava por vir. 2015, Luca deixa de ser promessa e vira campeão. Depois de alguns anos competindo no GT Masters, Luca encontrou na Zaxped o ambiente ideal. Em 2015, dividindo um Mercedes-Benz SLS AMG GT3 com Sebastian Haas, ele fez uma temporada extraordinária. Na primeira metade do campeonato, a dupla foi extremamente consistente. Em 8 corridas consecutivas, terminou entre os 4 primeiros. Vieram vitórias, pódios e uma regularidade que os colocou definitivamente na luta pelo campeonato. E no final da temporada, em Hockenheim, a missão estava cumprida. Luca Ludwig era campeão do ADAC GT Masters. Era um momento especialmente simbólico. O filho de Klaus Ludwig havia conquistado um dos principais títulos do automobilismo alemão, justamente em uma categoria de GT, uma área tão próxima da tradição construída por seu pai. E havia ainda outro detalhe. O pai de Sebastian também era um antigo piloto de turismo e companheiro de Klaus. Ou seja, aquela temporada colocou 2 gerações de famílias tradicionais do automobilismo alemão no mesmo carro e no mesmo campeonato. Um nome próprio. Depois do título de 2015, Luca continuou competindo em GTS e provas de endurance, passando por diferentes carros e equipes. Mercedes, Audi, McLaren, Ferrari. A carreira de Luca acabou seguindo um caminho próprio, especialmente ligado aos carros de GT e às provas de longa duração.
E isso é importante para entender sua história. Luca nunca precisou reproduzir exatamente a carreira do pai. Klaus havia sido uma estrela de Le Mans, DTM e turismo. Luca construiu seu nome principalmente nos GTs modernos e no Endurance. E talvez seja justamente aí que esteja o verdadeiro legado. Porque Luca não precisou ser uma cópia de Klaus. Ele precisava apenas provar que Ludwig continuava sendo um nome capaz de vencer nas pistas. E, em 2015, quando conquistou o título do ADAC GT Masters, ele conseguiu fazer exatamente isso. Mas ainda faltava uma coisa nessa história: descobrir como era, para pai e filho, viver o automobilismo juntos. E é aí que a relação entre Klaus e Luca Ludwig se torna ainda mais interessante. Pai e filho no mesmo mundo, Klaus e Luca Ludwig. Se existe uma imagem capaz de resumir a relação entre Klaus e Luca Ludwig, talvez seja a de um pai observando o próprio filho acelerar pela primeira vez em uma grande competição. Klaus já havia passado décadas fazendo exatamente aquilo. Luca estava apenas começando. E, para Klaus, aquela situação tinha um significado especial. Quando Luca estreou no automobilismo de carros, em 2008, ele já tinha 19 anos. E logo no ano seguinte, no ADAC GT Masters, conseguiu algo que surpreendeu até mesmo seu próprio pai. Na primeira corrida da temporada de 2009, em Oschersleben, Luca venceu ao lado de Marc Emerici. Klaus estava acompanhando tudo dos boxes. E a reação do pai foi reveladora. Ele afirmou que havia ficado impressionado com a atuação de Luca, especialmente porque o filho tinha começado a competir havia pouco tempo. Era um daqueles momentos que qualquer pai gostaria de viver. Mas, no caso de Klaus Ludwig, havia algo a mais. Ele sabia exatamente o tamanho das dificuldades que esperavam o filho. O pai que conhecia o automobilismo por dentro. Klaus não era simplesmente alguém que podia dar conselhos genéricos. Ele conhecia as pistas, os carros, as equipes, principalmente, a pressão que existe sobre um piloto. Luca cresceu praticamente dentro do ambiente do Nürburgring. Anos depois, ele próprio contaria que praticamente havia crescido no circuito porque seu pai competia ali com enorme frequência. Houve períodos em que Klaus disputava provas do Nürburgring quase toda semana. Portanto, o automobilismo não era algo que Luca precisava descobrir. Ele havia observado aquele mundo desde criança. Mas havia uma diferença fundamental. Luca não queria simplesmente ser Klaus Ludwig II. Dois pilotos, duas personalidades. E essa diferença aparecia também fora do carro. Klaus ficou conhecido por sua personalidade forte e dominante nas pistas. Era um piloto que não tinha medo de demonstrar suas opiniões e que construiu uma reputação de enorme competitividade. Luca, por outro lado, tinha uma personalidade muito mais reservada. Em uma entrevista, ele reconheceu essa diferença entre os dois. Segundo Luca, os dois compartilhavam o mesmo espírito competitivo, mas expressavam essa ambição de maneiras completamente diferentes. E havia uma coisa que Luca fazia questão de deixar clara. Ele queria seguir seu próprio caminho. Essa talvez seja uma das partes mais interessantes da relação entre os dois. Klaus havia construído o sobrenome. Mas Luca não queria viver apenas à sombra dele. O momento em que o filho começa a construir seu próprio legado. Isso ficou evidente quando Luca começou a acumular seus próprios resultados. Vice-campeão do ADAC GT Masters em sua temporada de estreia. Campeão alemão de GT em 2010. E, finalmente, campeão do ADAC GT Masters em 2015, ao lado de Sebastian Haas, pilotando um Mercedes-Benz SLS AMG GT3 da Zakspeed. E aquela conquista tinha um simbolismo enorme. O campeonato de 2015 colocou duas gerações do automobilismo alemão frente a frente. Luca Ludwig e Sebastian Haas eram os filhos de Klaus Ludwig e Roland Haas, dois antigos companheiros de equipe na Mercedes no DTM e também na Zakspeed. Era praticamente uma nova geração repetindo uma história que havia começado décadas antes. Mas agora eram os filhos que estavam no centro das atenções. O pai assistindo ao filho vencer. E Klaus acompanhou aquela temporada muito de perto.
Depois da conquista do título, Luca contou que ele e Roland as haviam acompanhado atentamente as disputas durante toda a temporada, observando seus filhos a partir dos boxes. E Klaus estava muito orgulhoso do título conquistado pelo filho. Esse talvez seja o melhor retrato da relação entre os dois. Durante décadas, era Klaus quem estava dentro do carro enquanto os outros observavam. Agora, os papéis haviam mudado. Era Luca quem estava competindo. E Klaus estava do lado de fora, assistindo. O antigo campeão havia passado de protagonista a espectador. Mas não a um espectador qualquer. Ele estava vendo o próprio filho conquistar um campeonato importante do automobilismo alemão. Muito bem, amigo. Esse foi o vídeo de hoje e finalizamos o nosso último vídeo do mês especial de Dia dos Pais. Até o próximo vídeo. E se você gosta de histórias como essa, acompanhe o mundo da velocidade. Porque aqui, a velocidade também conta história.